E aí, meus amigos, estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje vamos fazer estudos em GGBR4, ações preferenciais nominativas de Gerdau SA no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Trata-se apenas aqui de uma forma gratuita, tá? Que eu compartilho as minhas perspectivas pessoais para que todos nós possamos crescer juntos, tá? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde o nosso principal objetivo, a partir do gráfico aqui, é interpretar o como, o quando, o onde, o porquê, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o nosso slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do setup. Eu chamo ele de relógio suíço porque um relógio suíço de alta qualidade ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, ou seja, ele dá o timing, né? Ele dá a hora certa, o kairos. E eu comparo os nossos indicadores do Setup JJ a engrenagens desse relógio suíço com o objetivo nada mais nada menos do que esse timing praticamente perfeito, quase que perfeito, tá? Nós temos mais de 120 vídeos aqui já disponíveis, tá? Sobre mercados. Na playlist do Setup JJ, tá? E vídeos esses que temos vídeos falando diretamente sobre as médias móveis, sobre as bandas de Bollinger, sobre o MACD, inclusive a nossa forma única e própria de interpretar o MACD a partir das médias no próprio preço, tá? Sobre o volume, sobre o JJ Index, que é um indicador que nós desenvolvemos a partir do PVT, né, do Price Volume Trend, tendência de preço ou volume, em conjunto com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 2 períodos, o CCI 50, tá, que entrou no lugar do índice de força relativa, que antes estava no setup, o Fibonacci, né, que é um desenvolvimento, uma criação do chefe, do Marco Aurélio Rossi, o Triple Screen, né, que é um desenvolvimento do Alexander Elder, as figuras gráficas principalmente com base na Encyclopedia of Chart Patterns, né, a enciclopédia de padrões gráficos do Thomas Bukowski, Candlestick, principalmente com base em Steve Nissen, Gregory Morris, Stephen Bigelow, tá? Movimento de preços e análise técnica, desde Monehisa Roma, passando por Charles Down, e por aí vai. Price Action, principalmente com base em All Brooks, tá? E a principal peça do nosso setup, qualquer outro setup, tá bom? Que somos nós mesmos, tá bom? Nós levamos principalmente a abordagem aqui com relação a essa principal peça, né, que é o ser humano, que somos nós, de qualquer setup. Nós levamos principalmente a abordagem aqui a partir da disciplina, né? E nós dividimos essa disciplina em 3 partes. A disciplina técnica, que é o conhecimento do seu setup, tá? Você precisa conhecer profundamente cada indicador que você usa, sendo esses aqui do Setup JJ ou o que vocês escolherem, tá? Por isso, eu repito, nós temos vídeos aqui que explicam cada indicador desse aqui de forma relativamente detalhada, tá? Bem detalhada. Desde o seu desenvolvimento de cada indicador desse, o porquê cada indicador desse está aqui no setup, o porquê da calibragem de cada um, tá bom? E você precisa ter essa disciplina técnica para saber o porquê que o seu setup gera tal informação, para que você tenha a capacidade, né, o preparo de tomar as melhores decisões, tá bom? Nós também levamos aqui a abordagem da disciplina física. Por que disciplina física? Porque disciplina física é ter saúde, gente, né? Saúde física é importantíssimo para que você tenha bons resultados no mercado financeiro.
Imagine que você opere com uma dor de cabeça, imagine que você opere com um problema no coração, imagine que você opere com um problema no seu pé, né, e com outros problemas de pressão alta e por aí vai. A gente precisa ter saúde física, tá bom? E também nós levamos aqui a abordagem da disciplina emocional. Talvez a mais difícil de se alcançar. Talvez o maior desafio de nós traders, ou investidores, ou especuladores, tá? Eu, sinceramente, as nomenclaturas cada um usa a que quiser, né? Principalmente para qualquer operador de mercado. Então, eu acho que o maior desafio é adquirir a inteligência emocional, a disciplina emocional, tá? Tudo que nós somos fora do mercado, gente, vai ser refletido em nossas operações de mercado financeiro, automaticamente nos nossos resultados, né? No saldo de nossas contas de investimento. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, tá? A dinâmica de preços. Nada mais é do que o caminho, né? Os prováveis caminhos do preço no Fibonacci, tá? Estou deixando ela em todos os nossos vídeos aqui para quem quiser dar um pause, tirar um print, tá bom? Esse caminho que é o caminho provável do preço a partir dos níveis do Fibonacci que nós traçamos. Eu quero trazer aqui, de primeiro, um pouquinho do histórico, né, de Gerdau. Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aço longos nas Américas e de aços especiais no mundo, tá? É uma empresa de capital aberto, foi fundada no dia 16 de janeiro de 1901, ou seja, tem 122 anos de atividade, ou seja, é uma empresa centenária, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O seu fundador foi João Gerdau, tá? Hoje ela tem a sede dela em São Paulo. Ela atua hoje no Brasil em mais 10 países, tá? O seu presidente atual é Gustavo Werneck. A pessoa-chave da empresa ainda é da família Gerdau, né? Jorge Gerdau Juan Peter, tá? Ela é uma empresa que emprega mais de 30 mil empregados, trabalha principalmente com aço, pregos, arames e vergalhões, né? Ela tem várias subsidiárias, tá bom? O valor de mercado dela é antigo aqui, o valor de mercado que eu tenho de 2014 girava em 23 bilhões de reais, o lucro de 15 bilhões em 2021, né? Faturamento de 78 bilhões em 2021. Ela é a maior recicladora da América Latina, tá? A Gerdau tem nas sucatas uma importante matéria-prima, 73% do aço que produz é feito a partir deste material, ou seja, de sucata. Todo ano são mais de 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em diversos produtos de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, a B3, de Nova York, a NYSE, né, New York Stock Exchange, a bolsa de valores de Nova York, e em Madrid, na Latibex. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para o consumo próprio. Existe uma empresa Gerdau Mineradora, tá bom? Que é do grupo. Inclusive também tem ações, tá? O ticker é GOAU4 ou GOAU3, né? GOAU4 ou GOAU3, tá? É a Gerdau Mineradora. A companhia está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. A Metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau SA. A Gerdau SA é outra holding que controla diversas operações de siderurgia da Gerdau. A história dela. A Gerdau foi fundada por Juan Henrique Gaspar Gerdau, ou João Gerdau, né? Filho de Johannes Gerdau e Anna Folken, camponeses residentes no reino de Hannover, na Alemanha. Natural de Altona, atualmente bairro da cidade de Hamburgo, no então Reino da Prússia, hoje Alemanha, tá?
João emigrou para o sul do Império do Brasil em 1869 em busca de melhores condições de vida e de novos empreendimentos, desembarcando no porto do Rio Grande, província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Ainda jovem, instalou-se na colônia de Santo Ângelo. Território que atualmente pertence à cidade de Agudo, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Na mesma cidade, investiu inicialmente no comércio. Mais tarde, em 1884, fundou uma casa comercial de secos e molhados em Cachoeira do Sul. Em busca de novas oportunidades, João Gerdau mudou-se com a esposa, Alvine Gerdau, e os 3 filhos, Hugo, Walter e Berta, para Porto Alegre, a capital do estado. Desculpem, pessoal. Em Porto Alegre, comprou a fábrica de pregos Pontas de Paris. Em 1901, marco de origem do grupo. Ou seja, marco de origem do grupo Gerdau, né? Pouco antes de seu falecimento, em 24 de novembro de 1917, o negócio passou a ser administrado pelo filho, Hugo Gerdau. Com abundante produção de pregos no Rio Grande do Sul, deixava de depender da importação. Em 1933, a fábrica de pregos expandiu a produção com a construção de uma nova unidade em Passo Fundo, no interior do estado. Em 1946, o genro de Hugo Gerdau, Kurt Juan Peter, casado com sua filha Elda, assumiu a direção da Gerdau e comandou uma fase decisiva na expansão dos negócios. 2 anos após a sua entrada à fábrica de pregos, Hugo Gerdau, sucessor da fábrica de pregos Pontas de Paris, comprou a siderúrgica rio-grandense e iniciou sua bem-sucedida trajetória na siderurgia. Segundo a página da Gerdau, a direção de seu Kurt, como era chamado na empresa, foi decisiva na modernização e impulso profissional. Seu talento para os negócios e o empreendedorismo foram os ingredientes para o sucesso empresarial. Kurt Juan Peter e sua esposa Elda Gerdau tiveram 4 filhos. Germano Gerdau Juan Peter, nascido em 1932, é vice-presidente do Conselho de Administração da Gerdau. Klaus Gerdau Juan Peter, nascido em 1935, é vice-presidente do Conselho de Administração da Gerdau. Jorge Gerdau Juan Peter, nascido em 1936, é presidente do Conselho de Administração da Gerdau. E Frederico Gerdau Juan Peter, nascido em 1942, é vice-presidente do Conselho da Gerdau. Então a gente traz aqui um pouco da história do que é a Gerdau, né? E a gente vê que ainda continua sendo, de certa forma, uma empresa familiar, né? Ela é uma empresa, desde sua fundação, lá em 1910, controlada pela família Gerdau, tá bom? Esse é o gráfico mensal de Gerdau, né, meus amigos? No qual aqui nós olhamos a história da empresa, né? Desde o primeiro governo PT Lula, né? Com aquela fase da crise do subprime, né? No qual foi falado, não posso esquecer, que foi chamado de marolinha. A Gerdau também, como vários outros ativos, depois da recuperação, ó, ela não voltou ao seu topo histórico, gerando essa linha de tendência de queda aqui, tá bom? Até ao ápice da queda, que foi aqui a queda também da Dilma, em 2015 para 2016, olha, né? A entrada da Dilma foi aqui em 2010, tá bom? Opa, aqui tá 2011. Foi aqui em 2010, ó. Opa, ainda não está. Deixa eu puxar de baixo para cima que fica mais fácil, né? Aqui, ó. Né? Nós vemos aqui a entrada do Temer, né? E a sua recuperação. Aqui, a crise da pandemia, tá bom, meus amigos, ó? Né?
Aqui, essa queda aqui é a queda da crise da pandemia, tá bom? No qual fizemos um pullback aqui, voltou a subir, né? Formou-se essa linha de tendência de alta, na qual o ativo está até agora, né? Com suas crises. Aqui tem uma queda, né? No qual ela bateu no seu topo histórico, nessa região aqui, tá bom? Seu topo histórico com a ação a R$ 32,11. E agora ela vem devolvendo um pouco, né? Onde nós estamos aqui atualmente, a partir do fechamento de hoje, né? Dia 4 de abril de 2023, tá bom? A R$ 24,78, ou seja, topo histórico a R$ 32,11 e agora a ação vale R$ 24,78. Nós vemos aqui ainda a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9 já virada para baixo, tá vendo? E a de 27 para cima, ou seja, o MACD, né, 18, ainda é comprador, porém minguante. Vemos que as bandas de Bollinger fecharam, ó, tá vendo? Perdendo volatilidade dessa alta, desse movimento de alta aqui, que está ainda dentro da linha de tendência de alta, porém fez uma regressão à média, após bater justamente no 111 desse Fibonacci, ó, né? Esse Fibo azul, tá vendo? E o ativo chegou à região desse 76 do Fibo amarelo aqui, né? Onde nós temos o topo histórico aqui, né? E o fundo aqui, ó, tá bom? Esse é o traçado desse Fibo, ó. Topo e fundo, tá vendo? Tá aqui, ou fundo e topo, né? O 111 dele tá aqui acima, né? Nós vemos também uma queda de volume bem forte, tá? Ou seja, com uma divergência muito grande durante um bom tempo entre preço e volume, tá vendo? JJ Index, ó, tá comprador com o PVT lambendo já aqui a média de 50, né? E C650 acabou de virar compra há pouco tempo, tá vendo aqui, ó, dentro desse ano, ó, rompeu a linha do 100 para baixo, né? Indo para o gráfico semanal de Gerdau, ó, gráfico semanal, nós vemos aqui, né, a crise da pandemia, tá? Vemos aqui que deixou gap down, inclusive, a recuperação da crise da pandemia, uma consolidação aqui, ó, nessa fase, tá? Uma consolidação aqui, né, de 2021 para 2022 e uma volta de crescimento. Uma volta do crescimento, onde bateu aqui, como eu falei, no topo histórico, né? E o preço agora está aqui nessa região. Ou seja, repetindo, topo histórico no 32,11, o preço atual 24,78, tá? Vemos que deixou um gap up aqui, que foi fechado, né? Começou uma linha de tendência de queda, porém fazendo essa correção aqui agora. Nós temos um fundo aqui ainda a ser rompido, tá bom? Ela começou a cair. Nós vemos aqui, ó, que a média de 200 ainda está apontada para cima, apesar do ângulo dela tá voltando, tá caindo, né? Nós vemos que as médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo. A média de 9 já está rompendo a média de 27 aqui, começando a querer uma venda aqui no MACD, mas ainda não está aberto, tá? Vemos que a banda de Bollinger, ó, fechou, né? Ou seja, perdendo a volatilidade desse movimento de alta, né? As bandas de Bollinger estão fechando. Vemos que o topo aqui o topo histórico, né, do ativo bateu aqui justamente no 111 desse Fibonacci em azul e temos o 76 aqui, tanto do Fibo amarelo e um pouco abaixo do Fibo azul, tá vendo? Estamos nessa região e o ativo deu uma respirada aqui nessa queda, né? Vemos uma queda de volume aqui, ó, que cria uma divergência com o movimento do preço, ou seja, o volume foi caindo e o preço subindo até que ele voltou, tá vendo? Lembrando sempre da frase do Joel Greenblatt, né? Que ele fala que, né, o volume é a Maria Fumaça que leva os vagões do preço para cima ou para baixo. Volume caindo, né? E o preço subindo, uma hora ia vir a correção, né?
porque não, o que dá a base do movimento do preço é o volume. Se o volume está caindo, automaticamente, uma hora o preço não vai aguentar, né? Essa alta não é sustentável, tá? Quando não tem volume. Vemos aqui, ó, que muita coisa virou para venda aqui, mas o JJ Index ainda segura, de certa forma, um pouco comprado, né? E vemos o PVT flat aqui, ó, né? Mas está colado aqui na média de 50, tá? C650 já deu venda a partir daqui, ó, aonde o JJ Index deu o sinal de regressão à média, ó. Sinal de regressão à média do JJ Index, sinal de venda no C650. Sendo que o sinal de regressão à média do C650 está um pouquinho aqui atrás, ó, onde ele rompeu a 200 para baixo, ó, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Né? Indo para o gráfico diário de Gerdau, tá? Nós vemos aqui mais uma vez o topo histórico, tá vendo? No 111 desse Fibonacci em azul, né? Vemos que o ativo fez uma linha de tendência de alta aqui, ó, que ela já foi rompida para baixo. E aqui sim temos uma linha de tendência de queda, ó, tá? Rompeu fundo anterior, tá vendo? Tem gap down aqui para aberto, né? Ou seja, impulsão, correção, impulsão, correção, né? Topos e fundos descendentes, linha de tendência de queda, tá bom, meus amigos? Vemos que bateu aqui, ó, nesse nível aqui do 76, né? Ó. Um pouquinho, por favor, que eu peguei a figura errada. Nesse nível aqui do 76, ó, depois nós vamos falar desse outro aqui, né? Mas esse nível do 76 aqui amarelo está justamente onde está a duzentona. Que a gente sabe que a duzentona é dura de romper, né? Então, nós vemos que o preço bateu aqui, né, nesse nível, que é o 76 também desse fibo verde, ó. O 111 está aqui, o 76 está aqui colado, ó. Tanto o 76 do amarelo quanto do verde, do fibo verde, que é esse fibo traçado nesse fundo e nesse topo, ó. Tá vendo? Esse aqui é o traçado desse fibo verde, tá? Onde ele veio bater aqui em cima, né? No 161, né? No 161 do fibo verde, tá vendo? Justamente onde bate o 111. Isso aqui tudo, gente, é convergência de fibos, né? Tá? Bem, a média de 200 está flat, né? A de 27 está apontada para baixo e a de 9 também está virando para baixo. Está meio flat, mas está virando para baixo. A gente vê que o preço fez essa correção, bateu na duzentona aqui, segurando nesses dois fibos no nível de 76 e já virou para baixo de volta, rompendo a 27 aqui para baixo, tá vendo? Volume, ó, a gente vê que ele chegou a subir uma hora e voltou a cair, ó, né? JJ Index, a gente vê banda de Bollinger também, ó, começando a abrir para baixo, dando volatilidade para essa queda. JJ Index vendido com PVT já virando novamente para baixo, olha ele já, né? E o C6 chegou a dar compra aqui, mas voltou para baixo de novo, já indo em direção aqui a menos 100, tá? Ele tem trabalhado aqui nessa linha do menos 100. E a linha de tendência aqui é queda, tá bom? Nesse diário. Indo para o gráfico de 60 minutos de Gerdau, né? Nós vemos aqui, ó, pás de ventilador, tá bom? Uma, duas, peraí. Deixa eu consertar essas pás de ventilador. Então, estamos aqui no gráfico de 60 minutos, vemos as pás de ventilador, ó. Uma, duas, a terceira pá do ventilador, tá vendo? Né? Vemos os níveis do Fibonacci, ou seja, ele já rompeu o 111, como mostramos lá do fibo verde, né? E tá aqui, ó, nessa convergência dos dois fibos, do fibo amarelo e do fibo verde, tá vendo? Meus amigos, quando eu falo de fibo, eu falo sobre regiões, tá? Eu não costumo falar sobre a linha certinha, fechando igual um livro, porque isso é muito difícil de acontecer, tá? A minha visão, pelo menos é a visão que eu considero realista de mercado, é que não vai cumprir ponto a ponto, vai chegar aqui nessa linha e vai voltar.
Quando chega a uma região, por exemplo, para mim aqui, ó, nesse caso aqui, o preço já está aqui na região desse 76, tá bom? E também desse 76 aqui do fibo amarelo, ó. E automaticamente desse 76 também desse fibo branco, que o 111 dele está logo aqui abaixo, ó, que é o próximo alvo, se continuar caindo, né? Nós vemos que aqui no gráfico de 60 minutos de Gerdau, a média móvel exponencial de 200 já está virada para baixo, a de 9,27 também estão viradas para baixo, ó, com MACD já vendedor e crescente. E vemos as bandas de Bollinger também viradas para baixo, tá vendo? Abertas, ó, dando sinal de volatilidade, apesar que no final aqui do dia, ó, dessa terça-feira, o volume comprador cresceu, mas olha só o PVT, virado para baixo aqui no JJ Index para romper a média de 50 para baixo. Ou seja, dentro do JJ Index, quando o PVT rompe a média de 50 para baixo, é sinal de venda. O C650 já está vendido indo para menos 100, ó. Tá vendo? Né? Aqui nós temos uma linha de tendência de queda, tá bom? Apesar dessa correção aqui, que é aquela correçãozinha que nós mostramos no diário e no semanal. A gente vê que aqui a primeira linha de tendência, ó, já foi rompida para baixo, ó, né? Deixou um martelinho aqui, é preciso ter atenção. Estamos no nível de 76, mas é LTB aqui, tá bom? Então, olhando o contexto do ativo, pessoal, nós vemos que ele bateu no topo histórico, tá? E o preço começou a cair. Vemos as médias aqui no semanal se cruzando já de 9,27, virando para baixo. JJ Index também com o PVT colado, no caso aqui do semanal, né, do gráfico semanal, colado aqui já na média de 50. No gráfico diário, nós vemos já o começo de uma linha de tendência de queda, ou seja, topos e fundos descendentes. O preço fez uma correção aqui, né, na duzentona, só que já virou para baixo, né? Nós vemos que o resultado do dia da terça-feira já rompeu a média de 27 para baixo, JJ Index vendido, né? E no gráfico de 60 minutos, nós vemos também claramente uma linha de tendência de queda, com essa correção aqui, sim, que bateu, ó, ou seja, bateu uma vez aqui, testou a média de 200, né, a duzentona, testou outra vez e virou para baixo de novo, ó, com o JJ Index virando para venda. Não está vendido ainda, tá? Mas está virando, ó. A gente vê o PVT colado na média de 50 e o C650 vendido, né? Então, assim, para mim, a maior probabilidade aqui ainda é de queda para a semana, né? Para a semana. A gente vê que, no caso do semanal, o preço tem margeado a duzentona aqui por cima, ó. Tá vendo? Testa e volta a subir. Vamos ver se ele... Mas o caminho que eu enxergo aqui, atual, é do preço chegar aqui de novo na duzentona, né? Que tá bem abaixo, né? No caso do diário, a gente vê que a duzentona foi rompida, fez um pullback, né? E sinaliza uma possível queda, inclusive pelo fato do JJ Index estar vendido. E no caso dos 60 minutos, a gente vê o contrário do gráfico semanal, né? O preço já margeia aqui a duzentona por baixo, ou seja, a linha de tendência de queda é mais clara aqui nesse tempo gráfico aqui, tá bom? No curto prazo, né? Então é isso aí, meus amigos. Essa é a análise de Gerdau para hoje. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Esse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Em nossa resposta está o crescimento e a nossa liberdade. Viktor Emil Frankl, em busca de sentido. É isso aí, meus amigos. Essa frase serve para muita coisa da nossa vida, inclusive serve para o mercado, né? Se a gente vê determinado sinal no gráfico, agora está o momento da gente tomar a decisão de comprar, vender ou de não fazer nada, né? Como eu comentei aí no gráfico, por exemplo, para mim a tendência é queda ainda, tá? É queda, né? A tendência, eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não tenho como adivinhar. Mas o que eu faço aqui é ler a tendência do gráfico. Se é alta ou baixa, ou queda, né? Se está em movimento de tendência de alta, eu vou comprar para vender depois mais caro e ganhar dinheiro com isso. Se está no movimento de queda, eu vou vender para
depois zerar mais baixo e assim ganhar dinheiro também. Se está em consolidação, eu não vou fazer nada, vou esperar sinais, tá bom? Nunca devemos nos desesperar. Nossa situação antes não era promissora e mudou para melhor. Então, eu confio que ela mudará novamente. Se surgirem novas dificuldades, devemos fazer apenas novos esforços às exigências dos tempos. George Washington. É isso aí, meus amigos. A gente precisa acreditar, tá? A gente precisa saber que é possível. Nós só vamos para onde a gente está olhando. Então a gente tem que olhar para soluções, tá? A água fura pedra. Esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. É isso aí, meus amigos. Cuidado com o que vocês estão vivendo, né? Cuidado com essa coisa toda de mundo virtual, digital e tudo. O mundo real vale muito a pena, né? Dê valor a isso, a família, aos verdadeiros amigos, né? As pessoas que valem a pena manter. A maioria das ações da vida estão ao nosso alcance, mas as decisões exigem força de vontade. Robert McKee, Storytelling. É isso aí, meus amigos. Não é só querer, não é só sonhar, né? A gente precisa ter força de vontade, a gente precisa ter tônus para desenvolver as coisas, tá? Há os dias de caça nos mercados financeiros e há também os dias de pescar no lago, no rio ou no mar. E logo mais tem um novo pregão. O importante é não ficar inventando trades onde não há disciplina. É isso aí, meus amigos, né? Muita gente cai na coisa da ansiedade ou da cobrança interna, não sei, né? Na questão de enxergar entradas onde não tem no mercado, né? De procurar trades onde não vale a pena, né? A gente sempre está vendo vários ativos aqui, meus amigos, justamente porque um deles, pelo menos, eu acompanho 83 ativos, tá bom? Um deles vai gerar melhor situação de entrada de um trade para mim, né? É isso que eu me atenho, tá? E a gente tem que ter paciência para esse sinal acontecer e para a gente entrar da melhor forma. Isso nos exime de perder? Não, claro que não. Por isso, grandes ganhos, pequenas perdas. Quando não está certo, quando a gente não está certo no mercado, stop pequenininho, tá? Para por ali. Não deixa a coisa crescer, não deixa o prejuízo ficar grande, tá? Quando está ganhando, deixa o mercado correr, né? E quando o mercado para de correr, a gente zera, tá bom? É assim que a gente leva. Disciplina. Cuidem, por favor, muito bem de suas raízes, meus amigos, né? Eu tenho batido muito nos meus vídeos aqui nisso, né? Nas nossas raízes, tá? Porque é muito importante, tá? Quando a gente tem boas raízes, os frutos vão vir, né? Os frutos chegarão. Então, tenha imersão no mercado, viva ele de verdade, que ele faça parte da sua vida. Estuda muito, tá? Eu estou há 30 anos no mercado e não parei de estudar e nunca vou parar. Tenha equilíbrio, né? Tenha disciplina, é muito importante. Tenha autocrítica de forma realista, né? Não se ache o herói ou o pior de todos. Olhe para você de forma real. Veja onde você precisa melhorar. Veja onde você é bom para continuar fazendo bem, né? As melhores práticas, né? Acredite, porque é possível, tá bom? Não é fácil, mas é possível. Tenha humildade. Todo dia a gente tem que ser humilde para ouvir, inclusive a nós mesmos, tá? Ouvir aos outros e ouvir a nós mesmos. E tomar a decisão de mudar. Quem não tem humildade nunca muda. Vocês já notaram? Tenha perseverança, porque não é fácil, tá? Ninguém aqui está gerando ilusão para ninguém, né? É o dinheiro fácil mais difícil do mundo, é esse dinheiro do mercado, tá bom? Tenha gratidão,
a quem vale a pena, a quem te deixa boas coisas, a quem faz você pensar e mudar para melhor, né? O Kaizen, o melhoramento contínuo, né? Tenha paciência, porque nada acontece do dia para a noite, tá? Tenha a habilidade de fazer boas escolhas. Essa é uma das mais importantes habilidades que a gente precisa desenvolver. Tenha atitude vencedora, tá? E quando a gente desenvolve tudo isso aqui, que ninguém vai estar vendo, tá? Porque são as noites sem dormir, as festas que você deixa de ir, os shows, as farras, para estudar, né? Para ter disciplina, para acordar bem, para dormir bem, né? Para pensar bem, né? Ninguém está vendo. Mas todo mundo vai observar isso aqui quando aparecer, tá? Seu sucesso consistente, né? Isso aqui muita gente vai observar. Mas nunca se esqueçam, tá? Por favor, nunca se esqueçam de suas raízes. Porque o dia que você deixar suas raízes de lado, né? O seu sucesso vai deixar de ser consistente. Então, nunca se esqueçam disso aqui. Tá bom? Raízes consistentes. Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos, meus amigos, mais uma vez. Eu espero ter transmitido algo de bom dessa vez também, para que vocês pensem melhor, para que vocês observem uma forma que eu desenvolvi durante esses 30 anos de mercado, de interpretação dele, do caminho, né? Eu acho que todos sabem já, a partir que assistiram meus vídeos, eu comecei na análise fundamentalista, né? Ainda uso alguma coisa de análise fundamentalista, sim, para operações mais longas, né? Para uns positions aí, tá? Mas basicamente uso a análise técnica, no qual eu tenho compartilhado as minhas visões sobre vários ativos aqui, não no sentido de falar para vocês que vocês devam comprar ou não comprar aquele ativo, ou vender ou não vender, mas sim para que vocês observem que alguém que ganha no mercado a forma, né, que eu interpreto, que eu olho o gráfico e que eu tomo minha decisão, para que você possa levar o que lhe interessar de bom para dentro do seu operacional, para dentro da sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Muito obrigado. Água, fura pedra. Os